Bom pessoal, vamos agora criar o nosso int data model, que vai fazer o link com o nosso banco de dados e o nosso projeto. Aqui eu já tenho o banco do Northwind criado, exatamente com aquele script que a gente tinha colocado lá no nosso projeto, dentro da pasta Solution Items, Scripts SQL. Vamos criar então, aqui, pedir para adicionar no nosso projeto de data, o nosso int data model. Esse int data model, eu dou conselho sempre seguir o padrão de colocar o nome do nosso banco mais model, é sempre a gente seguindo alguns padrões para ficar fácil de identificar cada elemento, tanto dentro do nosso código, quanto também quando a gente for buscar alguma informação entre os arquivos. Então isso facilita bastante. Então aqui eu estou criando já o nosso model e agora eu vou criar o acesso dele com o nosso banco. Então aqui a gente tem a opção de escolher qual banco que a gente vai utilizar. Lembrando que para utilizar o MySQL, vocês vão precisar ir lá na página onde vocês baixam o MySQL e fazer o download, instalar o driver responsável pelo quê? Por realizar a conexão com o MySQL. Então é importante que vocês baixem esse driver, que só assim, baixando esse driver e instalando ele, que vocês vão ter essa opção aqui, ó, quando vocês forem escolher quem que é que vai prover a sua conexão com o banco, certo? E isso é de modo geral, não só para o MySQL. Por padrão, já vem o SQL Server instalado, o driver. Mas, como se vocês forem usar outro banco, é necessário que seja feita essa instalação. Então aqui eu vou selecionar o MySQL. Vamos colocar aqui o nosso banco, no caso é um banco local, usuário Augusto, senha, vamos ver se eu acertei minha senha, isso, e a senha que no caso desse banco está como FPU. Aqui tem todos os nossos bancos que a gente tem cadastrado. Eu vou escolher aqui Northwind. Uma vez feita essa configuração, escolher o nosso banco, a gente pode dar um OK. Aqui a gente vai colocar o nome da nossa classe que vai corresponder às nossas entidades, que vai ser responsável por gerenciar o nosso acesso usando o Entity Framework. Então é aconselhável que a gente colocar aqui o nome que vai colocar também na nossa string de conexão, a gente colocar justamente o nome do banco entities, então por isso que ficou aqui selecionado. Aqui informa se a gente vai colocar o que? As informações importantes na nossa connection string ou não. No caso, a gente pode incluir, né? Não vejo problema, pelo menos nesse momento. Passando para a próxima parte, a gente tem aqui onde a gente seleciona quais objetos que vão fazer parte do nosso que vão ser mapeados no nosso EDMX, no nosso Entity Framework. Aqui eu vou selecionar apenas as tabelas e também vou pedir para pluralizar, né, os nossos objetos. Então, quando a gente tiver uma lista de objetos, a gente vai ter o nome daquela variável nossa em nome no plural, representando exatamente essa coleção. Aqui a gente vai colocar também Northwind Model. Bom, então com isso nós temos o nosso modelo do banco utilizando o Entity Framework mapeado. Então aqui dá até para a gente observar, né, justamente o nosso modelo com as relações das nossas entidades.
Mais para frente a gente entra um pouco mais em detalhes sobre o EDNX. Certo? O próximo passo que nós vamos fazer agora é simplesmente fazer um teste básico para ver se a gente consegue ter realmente acesso a essas informações. Para fazer isso, eu vou criar um outro projeto, um projeto de teste, que ele vai ficar responsável por fazer esses testes para a gente. Eu vou adicionar esse projeto de teste na nossa parte de frameworks, que ele que vai ficar responsável por criar esses testes para a gente, os nossos testes unitários. Então, frameworks, arquitetura, ponto, teste. Está sendo criado, certo? Está aí pronto, foi criado o nosso teste unitário. Agora vamos criar aqui um simples teste para verificar se está funcionando certinho o nosso Entity Framework. Então vamos criar aqui o nosso teste. Antes de criar o nosso teste, a gente tem de adicionar a referência do nosso projeto de data no nosso projeto de teste. Só uma coisa, pessoal. Eu utilizo uma ferramenta chamada ReSharper, que ela tem alguns auxílios quando a gente utiliza o Visual Studio. Então, ela que possibilitou eu importar esse namespace diretamente, sem ter que vir manualmente colocá-lo ali. Então, pessoal, eu indico ele, o uso dele, ele é bem interessante. E tem uma versão de trial, só que a versão que realmente tem uma versão que na verdade é paga, a versão final dele é paga. Se você tiver algum projeto open source, ele é disponibilizado para você, para o seu uso. Então, voltando aqui, a gente adicionou aqui nossa Northwind Entities, que corresponde justamente ao nosso acesso ao nosso banco. A gente pode ver aqui, ele é o contexto, objeto de contexto nosso, que a gente tem acesso ao nosso banco. E aqui, vou simplesmente criar uma instância dele. Aqui está dando um problema que a gente precisa, eu vou fazer aqui na mão, para vocês verem, para não causar confusão. A gente tem de adicionar uma referência ao Entity Framework, ao nosso projeto que tiver acesso ao nosso projeto de data. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou adicionar a referência do system.data.entity ao nosso projeto de teste, para que ele tenha acesso de como controlar, saber como trabalhar com o Entity Framework. Então, com isso, a gente sumiu aquele erro, né, que é exatamente a falta de importar essa referência. Feito isso, a gente pode fazer um simples teste.
Nesse teste eu vou imprimir algo no debug, bem simples, que é exatamente, eu vou imprimir apenas o Category ID para a gente ver. Então eu vou colocar aqui também Bom, certo pessoal, uma vez a gente escrever isso daqui, ele vai ter de buscar as informações do nosso banco e imprimir o ID das nossas categorias, no caso de todas as categorias. A gente pode fazer o teste, executar o teste tanto por aqui, ou se a gente estiver utilizando o End Framework, a gente pode fazer o teste, por exemplo, só um teste específico. Desculpa, se estiver usando o End Framework, não. Se a gente estiver usando o ReSharp, a gente pode utilizar o ReSharp para fazer o teste unitário aqui localmente, aqui clicando do lado, né? Ou o teste de todos os nossos testes unitários. Ou a gente pode vir aqui, por exemplo, rodar os nossos testes. Então, deixa a cargo de vocês a melhor forma. Eu vou rodar exatamente utilizando o padrão que a gente tem no Visual Studio. A gente vem aqui na opção e pede para ele executar. Nesse teste unitário, então a gente vai ter de ver aqui no output, o nosso console aqui, sair das informações. Vamos ver o que é o problema. Está tendo um problema aqui porque ele não acha justamente a string de conexão. O que é isso, esse problema que deu, pessoal? Para a gente subir o nosso banco para o teste unitário, para a gente instanciar esse elemento, a gente precisa ter aqui no nosso projeto de teste esse arquivo de configuração aqui disponível também lá onde a gente vai subir a nossa aplicação, porque quando a gente subir a aplicação, ele vai pegar essa connection string aqui e instanciar ela para a gente, já dar como entrada do nosso no nosso objeto de contexto do Northwind, do nosso banco. Certo? Então eu vou adicionar aqui um arquivo e que a gente tem de simplesmente copiar aquela nossa configuração. Feito isso, o nosso teste já deve funcionar. Vamos ver o que deu de problema. Tinha nomeado errado. Desculpem, pessoal, que eu tinha colocado aqui app.xml precisa ser app.config. Vamos testar agora novamente. Espero agora que funcione, né? Vamos observar, rodou tudo corretamente. Então, se vocês observarem aqui, foi impresso exatamente as nossas categorias que nós temos no banco. Então, nosso teste unitário possibilitou a gente testar o nosso model do End Framework, que está fazendo acesso ao nosso banco, e ele está funcionando corretamente. Eu vou deletar essa classe que não está sendo utilizada para nada, e o nosso vídeo fica por essa parte, e até o próximo.